Chegamos ao penúltimo episódio da primeira temporada e o primeiro da série até agora sem o Lee Pace. Ele sempre vai fazer falta nessa série. Eu participei de 2 podcasts essa semana, então fica aqui a recomendação. Eu participei de um podcast de Duna, do Cinema em Movimento, vou deixar o link aqui embaixo, e um podcast de Eternos, lá do Oficina Geek. Os dois estão bem legal, gostei muito de participar dos dois, então eu vou deixar o link aqui embaixo para vocês que se interessarem. Bom, no vídeo passado eu perguntei para vocês, pedi para vocês comentarem se eu continuava fazendo comparações com o livro ou não, e foi praticamente unânime, apenas uma pessoa falou que preferia que eu falasse só da série, então, democraticamente, eu continuarei fazendo essas comparações entre o livro e a série. Mas, inicialmente, esse episódio, vamos esquecer o livro, tentar esquecer o livro um pouquinho, só para falar que dentro desse próprio episódio, o episódio por si mesmo, talvez esse seja o episódio que melhor integre o tema com o desenvolvimento da narrativa, com os acontecimentos, com as ações tomadas pelos personagens. Não, eu não tô falando que esse é o melhor episódio, nem nada do tipo. Tem algumas coisas que eu não gosto, mais pra frente a gente até fala de algumas relações com o livro, mas o que eu tô querendo dizer com isso? Bom, no começo do episódio a gente tem aquela narração da Gale falando sobre a história, sobre a construção de narrativas, a construção de heróis. Nada mais é do que aquilo que fica marcado para a história e aquilo que não fica marcado para a história. Então, acontecimentos que acabam marcando pela sua importância de certa forma. E aí a gente vai ver aqui durante esse episódio tomadas de decisões desses personagens que vão muito de encontro ao que a Gale fala um pouco no começo e a essa própria lógica da história em si, aquilo que é contado, aquilo que vale a pena, digamos assim, entre aspas, ser contado pela história e aquilo que acaba esquecido. E isso vai aparecer principalmente na figura de 2 personagens que vão ser super opostos aqui. Então a gente vai ter a Salvor Hardin e o Imperador ali, o Cleon, mais jovem, que tá tentando fugir e tal. Vou tentar esquecer um pouco que a atuação nesse episódio dele é desastrosa, tem momentos que ele simplesmente não consegue chegar no ponto dramático que ele tenta, mas vamos esquecer isso no momento, porque isso não interessa aqui para o que eu tô dizendo. Enfim, a gente vai ter esses 2 personagens. A Salvor, todas as ações que ela vai ter na série como um todo, mas principalmente nesse episódio, vai de encontro a fazer parte da história. Ela em nenhum momento vai querer fugir desse jogo, como ela tem opção, e o Google vai falar para ela em determinado momento justamente isso. Ninguém tá respondendo lá, pode ser que todos estejam mortos, vamos embora daqui, se a gente voltar lá a gente pode correr risco de vida e tal. E ela sempre vai na direção oposta, na direção de deixar a sua marca na história, não pelo simples fato de querer ser reconhecida, mas por achar que aquilo é a coisa certa a fazer. Ela tem que tomar atitudes. Por outro lado, a gente vai ter o Imperador mais jovem que vai na direção oposta, na direção de tirar o seu nome da história, né? Tem até a conversa dele ali com o Cleon mais velho, que se torna uma ameaça no final, ele tem que fugir mais rápido, mas entra um pouco nisso também, né? De você fazer parte do mural. Fazer parte do mural nada mais é do que ter seu nome gravado na história, seus feitos gravados na história. E a partir do momento que ele tenta fugir, ele tenta tirar o seu nome da história. Ele prefere levar uma vida, digamos, normal, as ações dele não vão ser mais conhecidas, ao invés de ser aquilo que ele foi criado para ser e ter o nome dele gravado para sempre. Então, de certa forma, o episódio está falando justamente sobre isso. Ter o seu nome gravado ou não na história, ter feitos grandiosos ou não, vai depender de cada um desses personagens, depende de nós no dia a dia. É um discurso que pode até soar meio clichê, mas eu acho que dentro da lógica do episódio aqui, ele funciona bem, por mais que no final, né, o Cleon mais jovem, ele não consegue realmente fugir e tal, vai ter que voltar atrás, e aí vamos ver o que vai acontecer com ele, justamente por ele ser diferente, eles saberem agora que ele é diferente, pode ser que ele tenha o nome finalmente
apagado da história, digamos assim. Tudo vai depender de como o Imperador do Meio, o Lee Pace, né, interpretado pelo Lee Pace, vai agir e o quanto aquilo que a Demerzel falou para ele no último episódio vai influenciar a decisão dele agora, né? Essa relação daquilo que ela falou, como aquilo afetou ele e se ele vai ter um pouco mais de compaixão agora. E bom, para os fãs do livro como eu, a gente tem aqui dois momentos em que a série fala claramente com a gente, claramente com quem é fã do livro, com quem já leu. A primeira é confirmando aquilo que a gente já tinha conversado, eu conversei com algumas pessoas aqui nos comentários mesmo, do pai da Salvor Hardin aqui, meio que ser um combinado, né, no livro. Lá no livro, o Salvor Hardin, ele era o prefeito de Terminus, assim como é o pai da Salvor Hardin aqui na série, e ele fala justamente a frase que o Salvor Hardin falava lá no livro. Então é quase como se fosse um combinado aqui, né? A posição inicial do pai tem tudo a ver com a posição do Salvor Hardin lá no livro e alguns dos pensamentos, enquanto o desenvolvimento do personagem vai ficar para a filha, vai ficar para Salvor Hardin mesmo, que leva o nome aqui na série. Mas, de certa forma, a série ela faz uma referência clara para quem lê os livros de como eles praticamente dividiram aquele personagem do livro em dois personagens aqui na série, o pai e a filha, de certa forma. E o outro momento que o episódio fala diretamente com quem leu o livro é quando ele fala explicitamente que as crises se convergiram. O que ele está querendo dizer com isso? Bom, para quem não leu os livros, aqui o que eles vão fazer na série é justamente pegar mais ou menos as duas primeiras, se eu não me engano, as duas primeiras crises Seldons e transformar em uma coisa só aqui na série. Então lá tem a primeira crise, passa um tempo, tem a segunda crise. Aqui não. Aqui tudo meio que vai acontecer de uma forma completamente diferente, claro, mas vai chegar num ponto em que a primeira crise da série tem um pouco das duas primeiras crises do livro. Além disso, eu vinha falando nos episódios passados que eu não gostava tanto do núcleo da Salvor Hardin, o que eu menos estava gostando, mas aqui eu acho que eles conseguem resolver um pouco melhor as coisas, talvez até na base da inteligência da personagem. Ainda assim, tem os momentos de ação, os momentos um pouco mais de violência e tal, que vai de encontro com aquela proposta da série de torná-la mais atrativa por meio da ação, mas no geral eu acho que a personagem funciona um pouco melhor aqui nesse episódio, tendo que sacar um pouco mais as coisas, tendo que resolver mais pela inteligência e menos pela violência, pela brutalidade e tal. Por mais que, mais uma vez, eles usam esse poder dela, digamos assim, né, essa intuição dela, eles usam mais uma vez como muleta narrativa, e isso pra mim é meio problemático. Quando você vai estabelecer algo de diferencial para um personagem, como se fosse um poder aqui, né? É como se fosse um poder para personagem, você tem que tomar muito cuidado para isso não se transformar em uma muleta. Algo que só aparece em momentos chaves porque facilita a resolução de alguma coisa. E como ela resolve o cubo aqui, entra um pouco nisso. Não tem uma lógica muito grande, mas, ok, ela tem esse poderzinho, então ela vai conseguir resolver porque ela foi destinada a fazer isso. Não gosto, eu acho uma escrita bem preguiçosa nesse caso. E voltando agora para o núcleo ali do Imperador mais jovem, que tem toda a fuga dele e tal, para encontrar a namorada. Estava começando a comprar o romance dos dois e, bom, não tem mais romance, mas eu gosto até de algumas coisas que acontecem aqui, não tanto como acontece visualmente. Então, principalmente aquela cidade baixa, digamos assim, né? Que Trantor é muito parecido com Coruscant, para quem gosta de Star Wars. Na verdade, ao contrário, né? Coruscant foi inspirado em Trantor, mas eu senti falta um pouco de ver visualmente aquilo que a gente viu, por exemplo, em Star Wars com Coruscant, todo aquele caos da cidade quando você vai indo para as camadas mais baixas, para as camadas inferiores, que você sai daquele lugar ali da realeza e você vê o que é a cidade mesmo. E aqui eles propõem isso por meio de uma narração. Eles falam do caos e o quão barulhenta é aquela cidade e tal, mas a gente nunca vê isso realmente no episódio. Então para mim faltou abrir um pouco, parece que faltou até um pouco de orçamento aqui,
falta abrir um pouco mais o plano e você mostrar a imensidão e o caos dessa cidade. Eles falam disso, só que tudo é filmado meio em plano fechado, ou filmado muito de longe, e a gente acaba não vendo isso exatamente. É quase uma regrinha, né? Eu não gosto de regras em cinema e audiovisual, mas uma das coisas que quase sempre funciona é: não me fala, mostra. E aqui eles falam sobre isso, mas não mostram. E aí vai ter justamente o lance deles terem criado esse clone, né, de ter roubado esse clone e tentar fazer a substituição e tal, como se fosse uma conspiração ali. Em parte eu gosto disso, mas por outro lado eu acho que enfraquece um pouco o discurso que a série vinha plantando desde os outros episódios que eu já tinha comentado anteriormente. A gente via esse Cleon mais jovem como um diferencial, como, olha, eles são clones, só que cada um vai ter, por mais que eles tenham que seguir os mesmos passos do mais velho e tal, cada um tem a sua peculiaridade, digamos assim, né? E a desse era mais forte, mais ressaltada ainda. Ele era canhoto, ele era daltônico, ele agia de forma diferente e tal. Então, isso era muito interessante, ia muito de encontro com aquilo que a própria Demerzel já tinha falado episódios atrás, sobre ela ver a peculiaridade de cada um, ela que vem acompanhando todas essas linhagens de clones e tal. E a partir do momento que eles transformam esse diferencial dele, né, esse ser diferente, não em uma característica e não em como ele age, como ele pensa, mas em uma mudançazinha ali no DNA dele, eu acho que enfraquece o personagem como um todo. Ele se torna apenas uma vítima que foi alterada desde pequeno e tudo bem. Gera uma boa possibilidade aqui, né, na forma como vão agir, de como vão olhar ele, que tem o mesmo DNA, que é igual aos outros, mas por umas pequenas alterações ele não poder seguir a linhagem. Sim, gera um bom conflito aqui a ser resolvido. E até a visão desse império decadente e dos Cleons mais velhos, como eles agem a partir disso. Sim, isso é verdade, cria um bom conflito, mas ao mesmo tempo eu acho que enfraquece esse personagem. No geral, eu acho que é um episódio que, por não ter o melhor arco, por não ter o melhor núcleo aqui, que é justamente o núcleo do Cleon do meio ali com a Demerzel e tal, por não ter esse núcleo no episódio, ele funciona melhor do que eu esperava, pelo fato de não ter aquilo que é o melhor da série até agora. E para quem é fã do livro, eu acho que eles vão começar a entrar um pouco mais no rumo do livro, digamos assim, né? Após resolver essa primeira crise, parece que eles começam a se aproximar novamente com os livros, algo que eu tinha falado lá atrás, né? Eu acho que eles vão tomar caminhos diferentes, com ações diferentes, mas para chegar mais ou menos no mesmo lugar em algum momento, e eu acho que isso pode acontecer agora no final da temporada. Enfim, agora esperar mais uma semana para assistir ao último episódio. Comentem aqui embaixo o que vocês acharam desse, se vocês gostaram ou não, o que vocês estão achando da série. Quem é fã do livro, eu continuo vendo uma divisão muito grande. Tem gente que lê os livros, mas está comprando as diferenças da série, e tem outros que são mais puristas e não gostam de nenhuma das alterações. Eu acho que eu fico meio que no meio do caminho. Tem algumas coisas que eu gosto de ver como identidade da série. Tem outras que eu falo, será que precisava mudar mesmo? Será que não está enfraquecendo algumas coisas? Mas enfim, comentem aqui embaixo, curte o vídeo se gostou, se inscreve no canal se ainda não é inscrito. Então por hoje é isso, passa aqui embaixo no comentário fixado para ver as nossas outras redes sociais. No começo do vídeo tem as minhas redes sociais pessoais. Por hoje é isso e corta.